Vai começar mais um episódio do André Pesquisa Advogados Podcast. Esse podcast tem o objetivo de levar a você, advogado, advogada, os nossos clientes que confiam, um pouco do nosso dia a dia, de você conhecer essa forte equipe do André Pesquisa Advogados. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de contar a história de uma pessoa incrível, um exemplo de resiliência, de inteligência emocional, de disciplina, que nunca pensou na vida dela que existiria a profissão, o ofício de ser controladora de um escritório de advocacia. Eu tenho a honra aqui de ter hoje, desde estagiária, um exemplo de persistência, está hoje quase acabando a faculdade de Direito, né? E é a controladora do escritório. É um prazer tê-la aqui comigo e tê-la ombreando aqui, lado a lado, nesse time e exercendo aí um grande ofício, de grande responsabilidade aqui dentro do nosso escritório. É um prazer, Carol. Uma boa noite, uma boa tarde. E um bom dia para você, que eu não sei que hora que você vai ouvir esse podcast aqui. Olá, pessoal. O prazer é todo meu, doutor André, de estar aqui hoje, sentado ao lado de você, um grande homem que eu tenho orgulho em fazer parte da equipe, que é o CEO de André Pesquisa Advogados. Então, não só o podcast, como também fazer parte do trabalho do dia a dia é muito gratificante. Muito obrigada por esse convite. Eu estou imensamente feliz em estar aqui agora. Que bom, Carol. Eu fico feliz de você estar feliz. Você estando feliz, eu também fico feliz. E a equipe, nossos espectadores também. Mas vamos começar desde o começo, né? Vamos começar um pouquinho, trazer um pouquinho da sua história aqui, para que quem nos acompanha, nossos espectadores, seja advogado, seja nossos clientes, entendam que atrás, às vezes, de uma tela do celular, existe uma equipe, pessoas boas que têm a sua história para contar, e também para a gente levar confiança, né? Porque quando a gente entra nesse mundo digital, a gente sabe que existe todos os tipos de pessoa, como também existe ali fora. Pessoas boas e pessoas ruins. A proposta aqui desse podcast também é, como eu disse anteriormente, levar a todos um pouquinho, humanizar isso tudo, né? Esse dia a dia, isso que a gente vive de bater metas, de disciplina, de resiliência, de compromisso. Essa é a proposta. Mas vamos começar desde o começo. Conte um pouco para nós a história de Carol, logo, doutora Caroline. Sim. Da sua infância aqui no sertão baiano. Conte um pouco até você se tornar aí a controladora jurídica, brevemente, que a gente vai entrar mais nessa questão. Inicialmente, como você falou, essa questão de humanizar o nosso trabalho é muito importante, porque as pessoas precisam conhecer e saber que por trás de todo o trabalho, de todo o processo de marketing, do trabalho mesmo processual, andamento, existem pessoas com vidas e histórias diferentes. Claro. E hoje é uma honra poder compartilhar a minha, que é curta aqui, né? Mas é também válida e faz parte da equipe. Curta não é, né, Carol? Você já tem algum tempo? Há quanto tempo você está no escritório? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Mas quanto tempo assim você já está inserida no mundo do direito? Fala um pouco pra gente, você já está cursando direito, está terminando, está em que ano? Então, vou começar do começo mesmo, da infância, igual você falou. Isso. Meu nome é Carol, vou fazer 23 anos agora, em outubro. Entrei na faculdade em 2019, mas desde criança eu sempre falava, eu quero direito, quero ser juíza, fazer concurso. Então você já tinha isso em mente? Sempre. Legal. Quando, na escola mesmo, aqueles trabalhos que a professora, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre falava que eu queria fazer faculdade de Direito. E ser juíza, você falou? Isso. Quer até hoje ou não? Não, não mais. Calma. Mas assim, nunca tive dúvidas com relação à futura profissão. E depois de todo o empenho, sempre fui, desde a infância, muito incentivada à educação. Vim de uma família assim, todo mundo é muito preocupado em passar e transmitir mesmo a educação de um para o outro, não só pela família, mas também no grupo social.
Então, adentrei na faculdade no ano 2019, vou formar agora. Inclusive, já está nos preparativos da formatura. Que bom. Eu quero ir no baile, viu? Com certeza, já vai ter convite. Tá chegando, passa muito rápido. E durante toda a faculdade foi uma transformação, assim. Porque aquela questão de outro mundo na faculdade, você imagina que é uma coisa, mas na verdade quando você entra não é. Você fica preocupada, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou ser uma profissional dedicada? Que eu vou ter um futuro? E essas perguntas, já de antemão, não tem respostas no momento, mas eu tenho a certeza de que tudo dará certo. Então, assim, vou formar, estou muito ansiosa por isso, tem muitas coisas envolvidas no momento, porque está um turbilhão de pendências a resolver, mas eu estou muito feliz. Mas você acha que você vai continuar no escritório? Espero que sim. Depende de você, né? Dependendo de mim, claro. Então pronto. Então, essa é a primeira resposta que a gente queria ouvir, na verdade, né? Mas, Carol, vem que você me falou uma coisa bem interessante, que você sempre foi incentivada à educação. A gente tem como exemplo, sua mãe foi uma excelente professora, conceituadíssima e muito respeitada. Sim. E ajudou a vida de muita gente aqui em Caetité, né? Infelizmente não se encontra mais com a gente. Eu tenho certeza que ela tem muito orgulho da sua trajetória e vai ter muito mais. Sim. Tá? Mas me fala, o que a educação que você teve, que você foi incentivada à educação, te colocou em vantagem no direito? Explique pra gente o que a questão que eu tive a oportunidade até de corrigir alguma coisa sobre o seu português, a sua facilidade de compreender. O que a educação te colocou em destaque? Explica um pouco pra gente, que te deu a vantagem, o que a educação pôde te promover de diferente. Eu acho que a educação já começa de criança. Então, você estar inserido na educação é você se destacar desde a infância, em questão de respeito com o próximo, em querer incentivar o outro, seja estudar, ter um futuro. Se você não gosta de estudar, tudo bem, tá tudo ok. A gente tem o trabalho, tem outras formas. E, além disso, e que eu vejo bastante você aqui me elogiando, é a questão da verbalização. Eu saber me expressar, conversar diretamente, leitura e escrita também é muito importante. Desde pequena eu perguntava à minha mãe, mamãe, isso está certo? Como é que fala isso? Essa palavra difícil aqui, como é que usa? Eu não gostava de usar nada óbvio, eu gostava de ver palavras diferentes que nem eu mesma sabia o significado. Você já chegou a ler dicionário também ou não? Não, dicionário não, mas na terceira série eu já li o William Shakespeare. No Mundo Colorido, que era meu colégio do prézinho. Meu Deus, eu não tive essa oportunidade, acho que até hoje que eu nunca li o Shakespeare também, não li, mas eu já li dicionário, na verdade, eu já li dicionário e eu gosto. Dá para perceber a diferença quando você conversa. E ao saber, por exemplo, quando vocês falam, pergunta a Carol, que é expert no português, eu fico lisonjeada. Carol é o Google do escritório, tá? Qualquer coisa, se a pessoa não achou no Google, pergunta pra Carol, que ela vai responder, na verdade. Depende. Ela vai responder. Mas escrita, ortografia... Carol, vejam bem, Carol até na fala, ela tem uma delicadeza e cuida muito bem. Então, por isso que ela conseguiu conquistar também, além do português, além da parte de educação, a função, o ofício de controladoria, de controladora. Foi a primeira controladora do escritório, que antes era eu que fazia tudo. Sim. Na verdade, né? Nós vamos chegar ali nessa parte. E Carol conseguiu, não só nessa coisa da questão de organização dela, de saber também delegar, né? Ainda não sabia delegar. Isso foi o que deu o destaque a ela, que transformou, que colocou ela numa responsabilidade que a controladoria, para quem já é advogado grande, que tem uma controladoria, sabe que é uma responsabilidade absurda. Então, isso foi que a educação te promoveu e vai te colocar em lugares maiores, tá? Só basta você acreditar e você tem... É a consequência, né, de se dedicar e ter a educação ali no seu meio, no seu convívio. Exatamente. E também é a persistência, né, Carol? É a persistência que a gente vem, a sua disciplina, a gente está aqui hoje, eu falo hoje, porque hoje eu estou CEO no escritório,
Não sei até quando serei o CEO, sou fundador, mas não sei até quando. Espero que seja bastante tempo. Mas eu quero passar bastante um dia. Mas como CEO, a gente percebe a disciplina de cada aqui. A gente está no presencial, a gente vê a disciplina sua de estar sempre ali no horário, aquela coisa. Isso a gente percebe, não é que a gente cobra isso, mas isso é uma disciplina. Assim como Kaique também, assim como Cláudio, cada um tem sua personalidade. Isso te colocar no lugar de destaque. E ser controlador, você tem que ser metódico. É ou não é? Com certeza. E a educação promove isso, né? Mas vem cá, você falou da sua infância, você nasceu aqui em Caetité. Sim, sou de Caetité, nunca tive vontade de sair. A gente sabe que aqui na cidade não tem ensino superior de outras áreas, como a do direito, por exemplo, mas assim, nunca foi um sonho, meu Deus, quero morar fora, quero sair de Caetité, porque muita gente tem esse pensamento aqui, odeia a cidade, mas eu amo estar aqui nessa cidade, eu tenho paixão mesmo por aqui, então ficar por aqui, estudar em Guanambi, que eu faço e estou terminando o curso lá na FG, é muito gratificante. Mas você não esperava encontrar um escritório de advocacia assim, né? Totalmente fora da curva? Totalmente fora da curva, né? Mas é interessante, isso que é legal, isso que a gente tem que ressaltar isso, não é para enaltecer o André Pesquisa, porque o André Pesquisa, advogados não é nada sem pessoas. Sim. Preciso de pessoas excelentes como você, como Kaique, como Janiele, como Meire, como Cláudio, como Luana, como Regi, como toda a equipe que a gente tem aqui, né? Então, assim, isso é que faz a diferença, tá? Eu acho que tudo são pessoas. Então, a gente precisa de pessoas boas quando a gente quer chegar em algum lugar diferente. E não importa o estado, o lugar geográfico. Eu também concordo com você. Eu amo Caetité, né? É bastante. Claro que é uma cidade pequena, mas hoje com o meio digital a gente pode prestar um bom serviço, um excelente trabalho, né? Estando em qualquer lugar que a gente puder estar. Sim. Inclusive a gente pode hoje, que a gente ama essa troca, essa coisa presencial, né? Então a gente poderia hoje, inclusive com vários sistemas que a gente tem, cada você na Indonésia, você na praia, o outro em Itacaré, o outro em Floripa, e fazendo uma equipe legal, né? Fazendo um bom trabalho. Mas nós somos meio que fora da curva mesmo, a gente gosta da coisa humana. Essa questão de cidade pequena, Caetité limitar, com certeza, sem dúvidas, não há aqui no escritório. E a gente consegue ter uma qualidade de vida, porque a gente consegue ver todo mundo, ver nossos filhos crescerem em um lugar seguro, numa cidade pacata, de um clima legal, diferente, né? Totalmente diferente. É isso que é a proposta. Então você que está aqui desse lado, você que é um bacharel de direito, está se formando agora, um colega de Carol, gente, existe possibilidade de você conseguir algo no direito, que é um mar azul, eu repito isso sempre, em qualquer lugar que você tiver. Basta você ter coragem, planejamento, resiliência e muita disciplina. Tá? Você não precisa ser filho de juiz, não precisa ser filho de promotor, né? Como eu digo, sempre repito, sou filho de faxineira e de um sapateiro que depois virou policial, né? Aposentado. E tô a 1.500 quilômetros dos meus pais, né? Nunca tive nada, ninguém no direito também, tive minha vida passada, que nós vamos conhecer isso ainda. E vim para Caetité e a gente conseguiu fazer algo diferente aqui em Caetité. Né, algo diferente, a gente plantou uma semente. Eu acho que essa é a proposta, né, do André Pesquisa Advogados, não só do André, que era meu sonho, e agora acho que é do André Pesquisa Advogados deixar um legado, você deixar um legado, Kaique deixar um legado, né, todo mundo deixar um legado, uma história cravada aqui, não só na cidade, os limites já não existem mais, né, com esse mundo digital, e no país. Não é isso? E espero que você também faça parte desse projeto, né? Que já exerce um pilar dentro desse escritório. Mas vamos dar prosseguimento aqui, senão a gente fica muito aqui na nossa conversa filosófica. E vamos entrar um pouquinho mais de filosofia, então. Carol, fale aqui um pouquinho pra gente, no seu ponto de vista, né? Sua ideia de superação, assim, a sua inteligência emocional, que foi uma das coisas que quando a gente faz aquelas reuniões, você achava que não tinha, né? Sim. E de resiliência. Diz pra gente o que foi o seu desafio pessoal, algumas dicas para quem tá ouvindo a gente, de algo assim que pode dar algum insight, alguma ideia para eles.
Exatamente. Primeiramente, inteligência emocional. Eu nem sabia o que era. E a partir do momento que você me mostrou o que é gerir as emoções, que significa ter inteligência emocional, e que você me mostrou que eu tinha, foi a partir daí que eu comecei a pensar mais nisso e saber, poxa, eu consegui superar isso. Como controladora jurídica, a gente tem as reuniões mensais que atualizam as métricas, explica tudo direitinho. Tem uma opção lá sobre você se auto-avaliar. E na questão de inteligência emocional, eu sempre colocava amarelo, que é o mediano. Porque são paralelos, que é vermelho, amarelo e verde, igual semáforo. Isso. Aí por que você colocou amarelo? Eu falei, eu não tenho inteligência emocional. Aí você tem sim. Aí eu fui perguntando o que era, o que significava, você me explicando ponto a ponto e falando, você tem. Quando aconteceu o fato, né, em março desse ano, da minha mãe, faleceu com câncer, foi tudo muito rápido, abrupto, e mesmo assim eu não me deixei abalar. Só um paralelo, ela não deixou nem de trabalhar, tá? Ela precisou se locomover para outro lugar, pediu para enviar o computador para ela, para que ela continuasse trabalhando, porque ela queria e fez com maestria, porque ser controlador jurídico, a gente vai falar, são detalhes absurdos. E essa mulher mostrou o que é ter inteligência emocional no momento de tanta turbulência. Sim, com certeza, porque eu nunca... foi descoberto tudo muito rápido, me pegou muito de surpresa realmente. Minha cabeça ficou atordoada, eu não sabia o que fazer, como gerir, meu Deus, faculdade, meu Deus, emprego, mas primeiramente, meu Deus, minha mãe. Então, assim, saber que eu estava passando por aquela situação me deixou com aquelas perguntas de por quê. Então, a partir do momento que eu perguntei, eu tenho muita crença em Deus, eu falei, por que não? Pra quê? Pra que o Senhor está fazendo isso comigo, meu Deus? E foi aí que eu descobri que eu conseguia, sim, gerir sentimentos, gerir emoções, tudo que eu estava sentindo, que foi quando minha mãe veio a falecer. E tudo que ela queria era que eu não desistisse. Tanto é que ela lá no hospital, ela está estudando para o exame de ordem, está estudando, não deixa de estudar. Então, eu tive que ir a Salvador, acompanhar o tratamento dela com meu pai. E, meu Deus, não quero chorar para poder demonstrar inteligência emocional. Deixa eu só te perguntar uma coisa, então, já que você não quer demonstrar. Passou alguma vez na sua cabeça em desistir? Nunca. Nunca passou? Nunca. Eu sabia que eu teria que seguir em frente, seguir adiante, era o que ela queria, e eu precisava disso para poder também dar o apoio e ter o apoio da minha família, que isso é muito importante. Tanto é que no momento todo mundo, meu Deus, eu fiquei com medo das pessoas perguntarem se eu não estava sentindo, porque eu não conseguia me acabar. Eu não consegui, eu segui firme mesmo. Eu, doutor André, eu estou precisando ir para Salvador, mas se puder enviar o notebook do escritório, que são todas as coisas... Realmente. Eu vou fazer as coisas lá, eu tenho as intimações, tudo para conferir. Eu não quis, mas eu falei assim, depois eu me refleti, também tive inteligência emocional, eu falei assim, vai, e vai ocupar a sua cabeça. Também. Vai ser bom para você e vai te fazer bem. Eu te perguntei, vai te fazer bem? Foi mesmo. Vai, eu te fiz essa pergunta. E te fez bem, e você tá aqui, e você mostrou o que é ter inteligência emocional, e voltou muito rápido. E não passou na sua cabeça em desistir, e eu espero que o escritório nesse momento também tenha sido um pilar para te colocar de pé também. Com certeza, foi ele que fez eu saber como eu era muito forte, como eu conseguia superar todas as situações. Descobriu a inteligência emocional, não foi, Carol? Descobri a inteligência emocional e que eu tenho ela, o que é e o que eu tenho. Então, assim, depois desse acontecimento, quando eu fiz a outra reunião da controladoria, eu coloquei verde no inteligência emocional. Eu ia fazer essa pergunta agora. Eu coloquei verde e até hoje, a partir desse momento, a partir de então, tudo na minha vida é gerido com razão. Por mais que... A emoção fale mais alto. Por mais que a emoção. Ah, meu Deus, você não sente isso, você não tem isso? Tenho, mas eu não posso demonstrar porque eu preciso mostrar que tem como, até mesmo para pessoas. Eu vejo isso que eu ajudo bastante, minha colega Emily, por conta que eu consigo mostrar a ela que por mais que as situações e os sentimentos façam com que você paralise, não temos essa opção, precisamos seguir. Agir a partir, mesmo com o medo, na verdade. Exatamente. Agir com medo, com a insegurança, isso é natural. Essa é a vida, é isso que é o do dia a dia. Então vejam, são pessoas como você, Carol, uma pessoa como você, que também tem as dores dela.
e também supera. Nesse escritório, a cultura desse escritório são pessoas de superação. Vocês vão ver, cada episódio que a gente está mostrando, cada um desses colaboradores que eu tenho orgulho de mostrar, que está aqui lado a lado, ombro a ombro, no dia a dia, são pessoas como você, pessoas, gente da gente, pessoas que têm histórias para contar, que têm dores, mas se superam. Então, assim, e o que te coloca no lugar de destaque é você continuar acumulando os erros e se superando. Então, essa é uma boa história. E vamos contar uma outra coisa aqui, Carol. Porque inteligência emocional, a gente parar, a gente vai falar 2 horas de podcast aqui, né? Vamos falar um pouco aqui, o que seria, no início da sua carreira aqui no escritório, qual era... Mas antes disso tudo, explique pra gente como que foi a oportunidade aqui de você ter entrado no escritório, né? Como que foi para você? Você entrou na primeira vez que você quis aqui? Quando que você fez quando a gente abriu a seleção? Explica para nós aqui também o seu lado de persistência aqui. Foi na primeira vez que abriu o concurso? Você passou, não passou? Explica aqui pra gente. Então, assim como o escritório, eu também fui fora da curva. Foi. Porque quando eu fazia faculdade, minha maior preocupação era não ter a parte técnica, a parte de prática. Então, assim, eu sempre queria, meu Deus do céu, eu preciso estagiar. E eu nunca conseguia. Eu colocava currículo em vários escritórios. E seu currículo está no banco de dados. Já escolhemos o candidato, mas qualquer coisa chamamos. Sempre era a mensagem que eu recebia. Essa foi a primeira mensagem que Pronto. você teve do escritório. Aí chegou a seleção do escritório André Pesquisa e era do 4º ao 7º semestre. Eu estava no 8º. Minha mãe... Fraudou, viu, gente? Não façam isso. Minha mãe, manda, vai que... Pronto, mandei. Coloquei lá 8º e enviei. Passou por 2 entrevistas minhas com o Dr. Cláudio. As Foi. 2, não foi? A primeira, eu fiz a sala, eu lembro que tinha muitas pessoas, que foi até a oportunidade que a doutora Regiane entrou. Isso, e Gabi entrou E Gabriela, também. isso. Aí nessa não, foi a mesma resposta, seu currículo está no banco de dados. Tudo bem, era mais um, mas eu falava tudo no tempo certo. Quando foi na segunda, que foi essa situação do semestre está errado, eu já sabia, eu pensava que ia ser a mesma coisa. Ainda mais que eu estava totalmente fora do padrão que precisava. Quando eu fui chamada, porque foram divididos em 3 etapas, quando eu fui chamada para a segunda, que eu fiz, aí eu lembro que estava aqui Dr. Cláudio, nessa sala, Dr. Cláudio, logo você inaugurou o escritório, não foi? Já foi o escritório Nova aqui, sede. o novo. Aí você falou bem assim, não precisa alarmar muito, mas você está com potencial e você vai ser chamada para fazer 1 semana de experiência. Eu fiquei sem chão. E eu falei por conta da sua persistência. Sim. Que já era a segunda vez. Já sabia. Quando eu falei aqui, vocês, sério? Aí eu, sim, é a segunda vez. Aí vocês ficaram chocados, assim, pela persistência. E você também tratou aquela questão, eu gosto do que vocês... do escritório vocês fazem lado humanizado, aquela coisa e tal. Eu acho que também, agora até uma coisa que eu nunca comentei com você, que eu tive essa percepção agora, talvez eu acho que o escritório não estava pronto para te receber naquele momento. Tudo no tempo certo, Tudo exatamente. no tempo certo, foi o que você falou. Talvez a gente nem imaginaria, você faria o estágio, cumpriria o estágio. Talvez fosse tudo diferente. Que não tinha controladoria, o escritório estava num momento diferente. Então nada e eu acontece também não por estava acaso. amadurecido o suficiente para estar aqui. Porque desde da outra seleção eu comecei a seguir o Instagram daqui e eu ficava surpreendida com o trabalho que era feito. É totalmente diferente, pessoal. Totalmente diferente do que vocês imaginam do que sejam trabalhar na advocacia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, nunca te perguntei isso, mas você chegou a mandar currículo para outros escritórios de advocacia? Já mandei. Foi chamada? Não. Nem para entrevista? Nem para entrevista. Ainda bem, né? Era para ser aqui mesmo. Era para ser, pra você ver, o que é a persistência, é o exemplo da persistência. Quando a pessoa tem um objetivo, gente, veja, inteligência emocional e persistência são qualidades que fazem parte da cultura desse escritório. São pessoas que a gente quer ter aqui dentro. Uma história bonita de se contar, uma história de vivências, assim, muito emocionantes, difícil. Todo mundo, você tem sua história difícil. Carol tem história difícil. O nosso cameraman tem uma história difícil.
Kaique tem, todo mundo tem, mas só vai chegar lá quem não desiste, não é isso, Carol? Sim, e Carol com mostrou, passou em todos os concursos que abriram, ela não foi, não se enquadrou, não foi admitida, no segundo, por persistência, chegou, mesmo fora dos requisitos, foi persistente, chegou aqui na entrevista, convenceu nós, já lá do advogado, não sabia que tinha, e conseguiu colocar o lugar de destaque. E dentro do escritório, fale pra gente, além da sua parte educacional, que você já falou que isso te colocou em lugar de destaque e tudo mais, o que o escritório, o que teve de percepção diferente? Você veio para fazer um estágio sem remuneração no começo, o que assim te mudou a ideia? Quando você entrou, seja franca, você queria, qual era o seu objetivo com o escritório? Você queria aprender a fazer petição, essa parte prática, usar um PJE hoje? Explica pra gente. Então, eu não tinha noção de nada, porque eu só queria o estágio. Era aprender, ter uma prática em qualquer que fosse. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que aqui era diferente, porque eu já acompanhava. Então, além de eu ter a prática, eu teria uma experiência diferenciada. E quando eu adentrei aqui, superou totalmente as minhas expectativas, de verdade, assim. Eu entrei como estagiária, 6 meses não remunerado. Eu fazia todo o trabalho, porque queria aprender tudo direitinho. Todo mundo aqui passa uma percepção diferente do que vê de cada cliente, de cada processo, e eu fui pegando um pouquinho de cada um. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou que o pessoal passa aqui, os colegas advogados ali, né, os nossos responsáveis pelos departamentos, eles seguram o conhecimento ou eles fazem questão de te ensinar, sentar ali do seu lado e te ensinar? Isso é outro diferencial. Tanto o doutor Cláudio, doutora Regiane, doutora Luana e você, principalmente. A todo momento você fala, eu não quero ficar com esse conhecimento, eu quero passar porque vocês mesmo façam, eu não tô nem aí, eu quero que vocês aprendem mesmo. Eu vejo você falando isso a todo momento. Nunca foi uma dificuldade em passar nada pra gente. Vocês querem que a gente cresça cada vez mais. Aqui tem um poder, assim, de fazer com que a pessoa cresça. Aqui tem um diferencial que vocês conseguem enxergar a característica da pessoa. A gente pensa em pessoas, Sim. Porque tudo são pessoas, né, Carol? Desde o nosso cliente que confia na gente, que é pessoa, que a gente também tem um tratamento diferente com essas pessoas. Você também já fez o setor de atendimento, né? Quando a gente fazia de tudo um pouquinho ainda. E pessoas para dar resultado. Pessoas, você é pessoa, eu sou pessoa. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Então por isso que a gente faz parte da cultura do escritório pensar em pessoas. E quando, isso é um pensamento meu, posso estar errado, mas quando a gente não sabe alguma coisa, a gente não quer compartilhar. Porque a gente tem preguiça de aprender o novo. Exatamente. Né? E quando a gente sabe, a gente compartilha, porque a gente está tentando ensinar. E quando você tenta ensinar sem arrogância, você mais aprende do que ensina, né? Às vezes eu tento compartilhar uma coisa com vocês, vocês me ensinam, mas doutor André, aquele detalhe eu não vi. Isso é uma troca. E isso no escritório faz parte, né? Isso faz parte da vivência. O que não adianta aqui, né? nada segurar um conhecimento, porque eu sei isso e vou usar isso só para eu crescer. Não, que é todo mundo sabendo, descobrindo, explorando mesmo as situações para todo mundo verificar a dimensão e o crescimento daqui. Cada dia, às vezes, aprende algo novo, né? Na verdade, com certeza. Né? Não tem a frase aqui de eu já sei de tudo. Para que esse estágio se eu já fiz as coisas? Não. Todo dia chega uma coisa diferente, uma situação nova. Nem eu, na posição de CEO do escritório, sei de tudo, né? Saber de pessoas é uma coisa que hoje eu faço gerenciamento de marketing de pessoas, que é um desafio para mim, que eu não tive isso na faculdade. Mas falando de faculdade e falando aqui da sua oportunidade de estágio, a visão que você, seu colega que está ali, professor, aluno de direito, teve, que foi te passado, a visão que os professores passaram lá nos bancos das universidades, da academia de direito, é a mesma, é igual aquilo que o pessoal, a experiência que foi compartilhada por você, que às vezes vai ter professor advogado, promotor, juiz, é a mesma experiência que você vive aqui, não é querendo puxar, vender o meu peixe, vender o peixe do escritório, mas
É um ambiente, assim, no escritório, igual ou diferente daquilo que se passa? É um ambiente hostil, um ambiente alegre, sisudo? Explica um pouco pra gente, compartilha aqui pra gente. São totalmente duas visões, porque quando você chega na faculdade, quando te perguntam o que é que você quer ser, todo mundo fala que quer prestar concurso. Eu já ouvi de professores que a advocacia está fadada ao fracasso, que está super saturado, que não tem espaço, que o exame de ordem é muito difícil, que se você se dedicar nisso e naquilo, não passa, que tem que ser concurso mesmo, mas não. Tanto é que quando eu cheguei aqui, a minha vontade hoje é advogar. Vai ser advogada. Tem um espaço gigantesco nesse mundo jurídico, nos operadores do direito, e você pode escolher a área que quiser, porque vai ter espaço. Você só precisa se destacar. Carol, você falou uma coisa aqui na sua fala, eu achei muito interessante, que eu acho também que a gente deve compartilhar isso. Você falou que a advocacia está saturada. Quando você entrou no escritório, você achou que a advocacia estava saturada ou não? Eu pensava que, meu Deus do céu, vão formar muitas pessoas, tem muito advogado, que não vai ter espaço. E agora? Com certeza não. Por Está que não? faltando advogado profissional excelente, de qualidade. Especialista. A área especializada. Em quê? É igual você fazer um TCC, você precisa minimizar as situações, porque você precisa ser especialista em algo, e especialista muito bom. Você precisa se dedicar naquilo. A internet ajuda isso? Com certeza. A internet se posiciona, democratizou pessoas comuns como a gente, de que não somos filhos de juízes, de promotores, aquele blá 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 todo, democratizou para nós o acesso também de nós prestarmos um bom serviço, porque não é só filho de juiz, de promotor, de pessoas que estão já no meio jurídico que vão conseguir fazer um bom trabalho. Também existe pessoas que começaram de baixo que vão fazer um bom trabalho. Não precisa mais ter o QI, que é o quem indica. Porque Exatamente. Na nossa cidade, em Caeté mesmo, era muito importante você ter o QI, quem indica. Mas no meio jurídico, isso hoje em dia, isso está sendo quebrado. Isso, e a gente veio para fazer isso. Vejam, gente, vou dar um exemplo aqui de um grande advogado que eu admiro muito e tenho muito respeito e aprendo com ele. O Nelson Willis era frentista de posto de gasolina, filho de trabalhador rural lá de Jaguapitã, que ninguém sabia onde era o cara. Hoje o cara é o maior advogado da América Latina. Então, assim, só que hoje ele está no digital e ele teve mais astúcia ainda de estar no meio físico, de fazer um bom networking. Um abraço, Nelson. Você é um cara de inspiração pra gente. E é isso que eu falo. Voltando aqui à internet, aquela coisa. Dá pra gente, democratizou, deu acesso para pessoas, né? Eu não teria coragem de Nelson, talvez você não, talvez muitos de nós não teríamos, e a gente não teria esse acesso todo que a internet nos promove, não é isso, Carol? O novo nos causa espanto, medo, mas assim, é muito interessante ver a confiança que as pessoas de fora depositam em nós, no nosso trabalho, mesmo estando de longe. Por quê? Porque a gente demonstra que mesmo longe, nós somos pessoas e profissionais que se destacam e que sabem fazer aquilo que está projetando. E colocando também confiança, né? Confiança. Passando mesmo a distância, confiança, que é uma coisa difícil. Muito difícil, que pode ser quebrada a qualquer momento. Pode ser quebrada, e principalmente na advocacia, porque um dos nossos produtos, né, a nossa qualidade é vender confiança. E vender confiança à distância é uma coisa muito difícil. Muito. Então, por isso que a gente tem uma jornada de um cliente, um pós-venda, para ele se sentir próximo da gente, mesmo estando a quilômetros de distância. Mas ficou faltando um detalhe. O ambiente, André Besquiza Advogados aqui, ele é convencional, né? Assim, o jeito, por exemplo, quando você constrói ali aquele escritório de advocacia, que às vezes tem um ambiente hostil, aquela coisa sisuda, séria, aquela coisa. Quando chega aqui, o que te promove, assim? Você tem vontade de acordar e vir trabalhar? Como é que é? Às vezes tem aquele dia que você não tá legal, é um ambiente triste, muito sério. Explica aqui pra gente. Não, com certeza é um ambiente familiar. Parece que você está em casa. Dá vontade de vir para cá todo dia. Meu horário é às 17h. Quando eu saio daqui, eu falo, meu Deus, como eu gosto de estar aqui e saber que eu vim mais um dia. De verdade mesmo, eu saio daqui muito feliz. Trabalhar com pessoas com que a gente gosta, que a gente compartilha não só conhecimento, mas também experiências, é de um privilégio ímpar, sério mesmo. Agora,
vamos passar o tema mais importante e principal aqui, que é falar da controladoria jurídica. Eu falo que nós dois criamos esse filho descobrimos juntos. Eu acordava às 4 da manhã, peguei o hábito para ficar vendo publicações e delegando, né? E foi acho que as partes mais difíceis de eu delegar foi a controladoria, porque eu sou um cara que eu gosto de estar presente nos processos, né? Acompanhando, às vezes vinha 50, 100, 200 publicações das 4 às 5 da manhã, a minha rotina era essa. Né? Vocês cansaram de receber e-mail na época, antes do ADV Box. Toda vez eu tava dormindo, às vezes, 4h30, meu celular pitava. Doutor André, Carol, esse processo não sei o quê. 4h30 da manhã. Eita, mas isso aí, acontece. Aí eu pegava e fazia isso tudo, das 4h30 da manhã até as 5. E isso mudou muito com o ADV Box, na verdade, houve uma mudança. Você pegou essa transição, sim, né? Sim, eu ainda peguei. Pegou essa, a gente mandava tudo as tarefas pelo Google, Drive. né? E aí a gente veio, o ADV Box e proporcionou e também me abriu a mente de criar uma controladoria, né? Que é como no corpo humano, é a espinha dorsal, né? Eu falo que a espinha dorsal do humano é a controladoria dentro de um escritório de advocacia, né? Eu também não tinha noção do que era uma controladoria do escritório de advocacia, mas como já tinha trabalhado em algumas empresas, existia a controladoria que exercia esse papel. Depois eu fiz uma comparativa na minha cabeça e vi que tinha tudo a ver. Mas quando foi um trabalho que eu demorei quase uns 6 meses, não foi para te preparar, não foi, Carol? Foi, você ficava conversando. A gente vai vendo reuniões, teve o curso, daqui a pouco a gente começa. Curso, né? Teve toda uma preparação, porque realmente foi uma situação muito nova, dá um pouco de medo, porque o desconhecido, a gente não sabe onde estava indo, mas deu muito certo. Mas a gente não ficou paralisado. Não, a gente foi acompanhando e tentando ver como que iria funcionar, como iríamos fazer. E me fala uma coisa, na faculdade de Direito, eu já vou falar por mim, tá? Eu já disse, eu nunca imaginava o que era uma controladoria, eu não sabia que era uma controladoria, eu me formei lá atrás, 2008, né? Vocês podem calcular a minha idade aí, né? Eu formei lá atrás, né? Nunca passou, trabalhei em grandes escritórios, né? Trabalhei 10 anos em um grande escritório, e nunca se cogitava também em controladoria, não tinha essa organização. E você, está quase se formando agora, nós estamos em 2023, a universidade te deu alguma ideia de controladoria? Não? Você pensou sobre isso? Me fale. Nunca. Na verdade, a universidade não te dá ideia de prática nenhuma, de como exercer mesmo a profissão, não tem. Você mesmo vai estudar a teoria, a prática ali não existe. Ainda mais controladoria jurídica. Eu acho que tem alguns professores meus que nem imaginam também como funciona, o que é no escritório você ter um controller. Explica para a gente aqui, para o nosso espectador, o que é a controladoria jurídica em si. Explica pra gente a rotina de um controlador, o que é, qual a importância da controladoria. Quando você fala controladora, dá uma autoridade, que eu tô controlando, né? Todo mundo no escritório. Não é assim. Tanto é que no início eu falei, meu Deus, como é que eu, estagiária, vou controlar todo mundo daqui, os advogados, doutor André. Mas fazer parte da controladoria, descobrir isso com o doutor André foi essencial. É uma parte vital assim para o escritório, porque ele gerencia todos os setores. Ele vai desde a organização até os prazos dos processos judiciais e administrativos. Eu recebo também todas as intimações, além das intimações de todos os processos, a gente também confere as movimentações, então é mais que dupla checagem. É uma coisa assim, advogado perder prazo não existe aqui. Prazo não advogado perder prazo, advogado perdeu o prazo, ele errou, ele não fez o básico. O básico. Aqui nem tem essa hipótese, porque é mais do que dupla checagem. Então, é muito importante você ter um controller no escritório. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que um advogado, um escritório não tem um ADV Box? Porque foi a partir do ADV Box que a gente
Verdade. descobriu o que era a controladoria jurídica. Controladoria, por mais que a gente eu fazia ver a movimentação e delegando as coisas, eu não imaginava que era uma controladoria. Sim. Né? Você tem uma rotina de chegar, ver as publicações de manhã e Todos vê-la os de dias. tarde. 2 vezes. Você vê vezes. as publicações e a nossa outra controladora vê as movimentações. Porque às vezes o que movimentou não publicou. Então a gente tem uma dupla checagem. Então assim, você colega, você está cursando direito, bacharel de direito, você nosso cliente, entenda como funciona. Prazo, perder nunca. Porque você perder prazo é um mau advogado. Sim. É a mesma coisa que um médico cometeu um erro médico. Né? Então, assim, cometeu um absurdo. Vamos supor, estou com um problema no braço direito, vou ser operado no braço esquerdo. Então, é mais ou menos assim. Então, isso é ponto de partida. Né? Perder prazo não existe. E a controladoria resolve tudo isso. A controladoria dá uma segurança, ela sustenta a máquina. Né? Ela organiza tudo e deixa o ciclo fechado, tudo organizado, setoriza e verifica todas as funções de cada um para que todo mundo faça de acordo com o nosso tempo, com o tempo judicial, para que tudo corra da maneira correta. E a gente desenvolveu um sistema de bis in idem, né? A gente tem a movimentação, já delega dali e você vê a publicação. Quando a publicação já vem para você, o prazo já está cumprido, né? Já, a gente sempre trabalha antes de abrir prazo, já está tudo ok. Aí a gente fala, meu Deus, não aguento mais ver esse processo aqui. Acabou de abrir a intimação, mas a gente já fez tudo. E às vezes aparece 2, 3 vezes, mas né? Muito. Mas, ok, isso é segurança, a gente é checagem. Importantíssimo. Seguro morreu de velho, né? De causas naturais e ainda estou suspeita que ele está vivo. Então, esse é o grande lance, esse é o segredo. É isso também que, às vezes, a gente vai trabalhar com volume. Uma vez eu estava numa palestra e me perguntaram, Carol, que a gente tem 6 mil processos em andamento, perguntaram para mim como que a gente dava conta sem perder prazo. Eu falei assim, você conhece controladoria jurídica? Isso foi num curso técnico, né, de serviços jurídicos. Me perguntaram isso, falou, não. Eu falei assim, você sabia que para ser controlador jurídico, você não precisa ser advogado? Você tem que ser bacharel, ter conhecimento de organização, de tudo mais. Né? A faculdade não ensina. É um nicho de mercado, né? Com certeza, aquelas pessoas que não têm interesse, inclusive no exame de ordem, que você é bacharel, é uma função assim de extrema importância. Você que é atencioso, minucioso, organizado, tá aí uma área que deve investir e que você ainda vai ser uma peça fundamental no local de trabalho. Pois é, então assim, veja bem, é uma oportunidade do mercado jurídico, o escritório que não tem um controlador jurídico, a gente sugere fortemente que deva ter, principalmente se ele trabalha com volume ou com pouco volume também. Né? Porque, imagine aí, o advogado que faz petição, ele tem que ficar vendo o prazo, ele tem que estar ali tendo que despachar com o juiz. Se tiver alguém que faz essa gestão de prazo, delega a tarefa, você pode ter que fazer essa tarefa até tal data, até tal dia. Cara, você vai conseguir fazer uma petição com maior qualidade. Atender o cliente também. Atender o cliente, que é o principal. Pessoas que confiaram em você. Então, controladoria jurídica, não um escritório de advocacia que quer crescer, que quer ter resultado, ele vai existir sem controladoria, não? Com certeza não. Com certeza não, né? Não tem nem como dar conta. Às vezes eu fico pensando como é que os advogados conseguem, mesmo que sejam poucos processos, fazer essa organização. Carol, habilidade de um controlador jurídico, um conhecimento técnico ali que ele deve ter. Ele tem que ser, como é que é? Ele tem que ser um cara que se comunica muito, ou ele tem que ser um cara organizado ou desorganizado? Ele fala um pouco pra gente das habilidades que tem que ter um controlador jurídico. Pessoas, como ele não, às vezes, nem lidar às vezes, com pessoas, um controlador jurídico, porque tem que dar com prazos, números e delegações. Fala um pouco pra gente das habilidades. Então, vou começar falando da minha experiência, porque quando você me chamou para ser a controller, que eu não gosto de usar a palavra controladora, exatamente por isso. Porque eu não era uma pessoa você é chique, você quer falar inglês. Não. Eu não sou uma pessoa de me expressar muito. Então, assim, a partir do momento que eu teria que conversar com todo mundo, como é que eu iria falar para uma pessoa bem assim, esse prazo aí tá vencendo? Eu teria que observar as atividades de todas as pessoas.
Então, não basta isso, você precisa ser cauteloso, muito atencioso, porque você está cuidando de tudo. Então, você precisa ser também organizado, muito organizado, atencioso, cauteloso e saber lidar com pessoas. Você precisa conversar, você não vai impor nada para ninguém. Eu tenho uma coisa minha mesmo que é, não gosto de impor nada. Eu converso, sei agir com determinada pessoa, como ela vai reagir, e aí eu falo. Mas o melhor mesmo é você ser organizado. Ser organizado, ter constância, né? A gente ter aqueles hábitos todos, horários para ver isso, ver aquilo e fazer as delegações. Essa é uma grande habilidade do controlador, né? Além de, por exemplo, quando a gente faz as reuniões nossas, não só as mensais, mas as semestrais, a gente, por exemplo, no escritório, depende tudo do volume de quantidade de processo que a gente tem, a gente já define ali qual é o prazo para fazer uma réplica, como que a gente vai fazer o prazo para a pessoa fazer a correção, a gente tem tudo isso, e isso é discutido em 4 mãos, que eu falo, né? Em equipe, né? Porque às vezes o volume, você pode corrigir só um dia antes, a gente protocola muito tempo antes do prazo. Sim. Então a parte mais burocrática é a controladoria que faz. Então, tudo aqui é muito organizado. Muito organizado. Cada tarefa, é porque aqui a gente trabalha com tarefas e pontuações. Cada tarefa tem um determinado ponto, o determinado tempo de se fazer, para que tudo haja conforme o necessário. Porque você não pode, eu tenho uma réplica para fazer hoje. O prazo é tal, então vou deixar 2 dias antes. Não, não é assim. Protocolar 23h58. E você também não precisa ter aquela cabeça, hoje eu preciso fazer o quê, amanhã o quê? Não, vai estar tudo lá organizado. Quando você chegar amanhã, vai ter todas as tarefas, você vai ter noção dos prazos, de tudo. A controladoria, você advogado, você que vai começar na carreira, ela vai evitar que você trabalhe com uma bomba relógio na mão. É como nós advogados, eu também tive no início de carreira, fiz tudo sozinho, a gente às vezes ficava trabalhando até mais tarde, 20 horas, 22, 23 horas para protocolar, para cumprir o prazo. Às vezes você deixa para a última hora porque você tem outros afazeres, não sabe delegar. Tá tudo bem no começo, mas entenda que você precisa dar um passo a mais. Qualidade de vida também. Qualidade de vida. Aqui a gente não trabalha até mais tarde por exemplo, para cumprir prazo. Para cumprir prazo, porque, cumprir prazo é obrigação do advogado. Isso vai gerar um estresse, vai gerar uma dor para o advogado, vai gerar dor para a equipe, às vezes você tem mais de uma pessoa, se não existir essa organização. Então a controladoria jurídica, ela serve para sustentar um escritório de advocacia, como eu disse desde o começo, uma espinha dorsal, e ela vai ser como um bálsamo para você, advogado, bacharel, que está ali esperando as coisas explodir com uma bomba na mão. Isso não é legal. Isso só vai gerar angústia. Né? E com quem está com medo de crescer também por não dar conta, vai te ajudar bastante. Carol, você disse que está se formando em Direito, você está no último semestre, não é isso, filha? Sim. Como é que você faz essa conciliação de tantas responsabilidades? Eu sei que hoje a controladoria a gente dividiu de tanto volume em 2 pessoas, né, para ter essa dupla checagem, mas como é que você faz para conciliar, né, que você está se preparando para o exame da ordem, né, e como é que você faz para o bom funcionamento aqui da firma, essa rotina para se conciliar, porque antes você estudava no horário, você acha que até precisou mudar a sua dinâmica para estar aqui no compromisso. Eu tinha tanta vontade de trabalhar aqui que eu mudei o meu turno para noturno, e era uma coisa que eu impugnava, assim, era estudar à noite. Eu nunca quis. Você nunca falou isso, viu? E a partir do momento que eu vi que eu tive a oportunidade aqui, eu não vi nenhum empecilho para mudar o turno da faculdade, eu só mudei mesmo porque eu queria estar aqui. E sobre esse tanto de responsabilidade junto, nem eu sei explicar como é gerir. Mas eu tenho uma noção de que tudo é fase e você está passando por isso para poder crescer no futuro. Agora eu trabalho aqui o dia todo, porque meu estágio evoluiu, agora eu sou controller e trabalho o dia todo. E uma outra qualidade também que eu identifico como qualidade é nunca confundir o que você está fazendo aqui e bagunçar. Por exemplo, eu estou aqui no trabalho, estou pensando nas coisas da faculdade. Não, aqui eu vou concentrar no que eu tenho para fazer aqui. Na faculdade eu vou estudar
lá. Eu não misturo as situações porque minha cabeça vai acabar virando uma bagunça. Que tem muito estagiário que fala, eu vou lá só para cumprir, aí, vou fazer o trabalho da escola, vou ficar vendo aula. Estagiar aqui é outro diferencial, porque tem colega meu estagiário que, eu faço uma petição e vou embora. Aqui não é assim, não. Não tem nada para fazer, eu fico lendo livro, né? Aí vai estudar, assiste a aula online aqui no escritório, não. Aqui você tem trabalho mesmo, você faz de todos os tipos de início, desde consultar um processo, falar com o cliente, saber todas as fases do processo, seja o administrativo ou o judicial. Você vai trabalhar em todas as partes. E assim, identifica também as qualidades. Eu sou melhor para conversar com o cliente, eu sou melhor para no judicial. Então, assim, identifica a qualidade da pessoa. Mas voltando ao assunto, enquanto eu estou aqui trabalhando, eu estou trabalhando. À noite eu tenho faculdade e também estou com o TCC, estou com os estágios da faculdade e o exame de ordem. E nunca falou assim no escritório, eu não vou amanhã porque eu tenho isso. Como é que você organiza? Conta o segredo que tá todo mundo querendo ouvir. Eu não gosto, até mesmo, por exemplo, um médico, alguma coisa, eu não gosto de estar nos horários, mesmo que seja uma coisa assim primordial, eu não gosto de misturar os horários, eu vou conseguir arrumar depois. Característica de controle, viu, gente? Ele é organizado até na vida dela, pessoal. Se eu bagunçar, eu acho que eu não consigo fazer nada, eu paraliso. Então, essa questão de saber que cada hora é uma coisa está sendo muito importante para que eu não endoide a minha cabeça mesmo, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Esse final de curso é muita coisa na faculdade, vão te exigir coisinhas mínimas, burocracias para você poder formar, senão você não forma. E, além disso, o exame de ordem, porque a faculdade hoje em dia, sinceramente, não te dá aquele suporte necessário para que você faça a prova com segurança. Então, você precisa estudar fora e muito. E sua cabeça mudou depois que você entrou no escritório aqui? Com certeza. De tipo assim, sob exame da ordem, porque na faculdade todo mundo fala que é difícil. Muito, que não passa, que não tem capacidade. E no escritório? Você o tempo todo, você vai tirar de letra. Confia que você passa. Você tem que acertar só metade. É só metade. E todos os colegas, a mesma coisa, né? Todos Sim, aqui no escritório. Todo mundo fala a mesma coisa. É um apoio gigantesco e que te dá uma segurança, assim, para você não ter medo, que é o principal, para você fazer uma prova com clareza. Porque aqui a gente não quer que você seja mais um advogado concorrente, a gente quer que você seja o advogado. E falando em ser o advogado, você está se preparando para o AB, você vai conseguir passar no AB logo de primeira, por mais que você possa prestar antes, mas em tese seria após concluir o curso da OAB, você está tendo uma experiência hoje, né, que a gente está criando um outro núcleo do escritório da parte trabalhista, você está tendo a experiência de poder ter contato com um cliente, de às vezes auxiliar no atendimento. Sim. Compartilha isso está sendo importante também para a sua experiência de sair dessa parte de bacharel para se tornar um advogado, fechar um contrato. Explica aqui pra gente. Isso dá uma emoçãozinha na gente, porque você já começa a perceber que já está no caminho. Outras habilidades. Sim, porque aqui, hoje mesmo, me chamaram de polivalente, que é ter várias funções, e eu me senti lisonjeada, assim, porque você pode ajudar em vários setores do escritório, e quando você auxilia no atendimento com o cliente, pergunta Analisa quais são as dores, análise de casos também, porque o Dr. Cláudio é o fechador aqui, aí às vezes ele passa, analisa esse caso aqui comigo. Então, assim, é muito importante porque você vai desde o início, desde captar mesmo o cliente, até o momento da confecção, para dar entrada no processo. Então, você sabe tudo. Desde o início de captar o cliente, até como dar prosseguimento. Temos também acompanhamento em audiências com Regi. E é de muita importância. É algo, assim, ímpar que em faculdade nenhuma você põe em prática o que foi ensinado lá. Só aprende coisas mais e mais. Carol, que interessante que você falou. Nem na faculdade você aprendeu mais e mais. Antigamente era umbigo de balcão. Você precisou ir para o fórum alguma vez? Nunca. Mas despacho virtual? Muitos. O balcão virtual, eu já conheço o pessoal lá. Todas as vezes eu falo, meu Deus do céu, tem um de Guanabi mesmo que todo dia... Já conhecido. Então veja, gente, você aí que ainda é resistente,
colega já mais antigo, que está resistente à tecnologia, você marca o horário no horário. Por mais que você fique ali atrás da tela, você está produzindo com uma outra coisa. Você não precisa ir até o fórum. Claro que tem exceções, são casos e casos, mas você está ali. Às vezes você não corre risco de uma estrada, você pode advogar no Brasil todo, você consegue ter um despacho com qualidade e é melhor que é gravado, inclusive, né? Isso dá uma segurança. Uma rapidez. Uma rapidez, sem se você se locomover, sem correr o risco. Às vezes o juiz tem muitas coisas para resolver antes, você tem que esperar, às vezes, ele te ter uma vaguinha, porque são pessoas, e no horário marcado ali, às vezes ele dedicou aquele tempo só para te atender. Então, ele vai te dar um tempo mais de qualidade. Então, pense nisso. Eu acho que esse é o futuro, né? Esse é o futuro. Hoje a gente faz esse podcast dentro da sala de audiência do escritório, não é isso? Sim, e a pandemia também foi muito importante para impulsionar essa questão mesmo do jurídico estar telepresencial, te dá uma liberdade, uma garantia de que você pode aumentar o seu trabalho, você não fica limitado. Porque se você quer crescer hoje em dia na advocacia, não basta você ficar ali naquele juridiquês, naquela formalidade, porque, sinceramente, não vai para frente, não. Você precisa investir mesmo, ter aquela questão de empreendedorismo. Pensar como uma empresa. Pensar como uma empresa, porque hoje em dia é realmente uma empresa. E você ver também as dores do cliente e quanto mais rápido puder solucionar. Então, assim, esse balcão virtual é muito importante e o PJE também. Às vezes eu falo para o Dr. André, meu Deus, teria que ir no fórum todo dia para ver prazo. Você lembra como eu te falei que eu pegava o processo para ver o despacho, você tomar ciência naquela, fazer carga. Quando eu falei fazer carga e descarga. Quando eu falei descarga, você falou assim, não, é o que eu faço no banheiro. Você nem imaginou o que era isso, né? Então, assim... É de uma facilidade gigantesca. Então, só não aproveita quem não quer mesmo, porque a oportunidade está aí, de crescer muito. E a dificuldade de você se adaptar, cara, é um problema seu, pessoal. Então, você tem que quebrar esse paradigma. Se você quer se preparar para as novas oportunidades dentro do direito, é isso que vai acontecer. E é a realidade. Se você não seguir, você vai ser esmagado. E sua profissão, a faculdade de Direito presencial, ela vai acabar. No meu entendimento, André, vai acabar. Sim, porque o direito... já é uma visão do MEC. Já é uma visão do MEC e já é uma realidade que a gente enfrenta no dia a dia. A minha realidade lá na faculdade, porque hoje em dia a gente tem aulas híbridas. Porque a necessidade, e hoje em dia eu vejo que é melhor, porque se eu tivesse aquela carga horária pesada da faculdade... Viagem todos os dias? Todos os dias, e era muito, mais, às vezes mais de um turno, nos sábados, talvez eu não poderia ter a experiência de estar estagiando, porque não teria tempo. Estudando para OAB. Estudando para OAB, não daria conta. E, Carol, é a realidade do escritório, é a realidade de todos os escritórios, Sim. do judiciário, que a gente consegue fazer muita coisa, e isso veio para o bem, Mas... passou muito rápido, né? Hoje tudo que é bom dura muito pouco tempo, na verdade. E antes da gente caminhar para o fim, Carol, né? Qual seria a mensagem, o conselho que você pode dar para um colega seu que está ali contigo nos bancos da universidade, da academia, e todos que nos ouvem também, especialmente para que eles estão trilhando um caminho muito parecido com o seu, né? Fale para nós um conselho que você poderia dar para essas pessoas, considerando toda a sua experiência que você teve no escritório, na faculdade, esse momento de transição que você pegou a pandemia também e pegou uma mudança grande, né? Compartilhe com a gente, por favor, esse conselho é uma coisa que você poderia compartilhar assim, que você acha que pode mudar a vida tanto do seu colega aí que está com você e um advogado, talvez. Então, essa situação que eu enfrento é muito recorrente. Tem gente que tem medo de estagiar por conta mesmo do tempo, da carga horária. Então, a situação é não ter medo nunca. É enfrentar mesmo, é saber que é uma fase que vai passar e que toda essa turbulência é para você aprimorar no futuro. É para você ser um profissional de sucesso, um profissional que se destaque. Então, assim, o que eu indico hoje é você saber gerenciar a sua vida, porque também não podemos deixar de ter o pessoal com o profissional, não podemos deixar o pessoal de lado, não é?
Mas a partir do momento que você vê que tudo isso vai te ajudar, vá sem medo. O medo é uma coisa que a gente enfrenta sempre e que vai acontecer, mas que a gente deve ir e ter foco, muito foco, resiliência e persistência. O medo sempre vai existir, né? Se a Sempre. gente se paralisar com o medo, né? Você ter coragem não é você não ter medo, é você agir mesmo com medo, medo. na verdade, né? Porque o medo às vezes te gera, você calcula para diminuir a quantidade de medo. A frase do Dr. Cláudio é: se tá com medo, vá com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E todas as vambora. situações do escritório que eu tive foi assim. Tudo era novo, porque aqui tudo é muito rápido. As mudanças aqui são gigantescas, então não dá tempo você acomodar com uma coisa nova porque já vem outra. Então você tem que ir com medo mesmo. Isso e é você gostoso, né? Com certeza, porque você não acomoda. Você vai vivenciando aventuras e percebendo, e quando você vê, você está muito grande. E uma mensagem para os nossos clientes que tanto confiam na gente, né, que nos acompanharam até aqui. Manda uma mensagem para eles, explicando o que é confiar no André Besquiza Advogados. Confiar no André Besquiza Advogados é saber que existe por trás de todo aquele marketing uma equipe humanizada que vai saber resolver situações e que está preparada para solucionar e para acolher as suas dores, porque é o nosso lema aqui. Então, assim, é de extrema importância e conforto ter vocês conosco, e confiança é a base para que possamos caminhar juntos. Que a gente tem o intuito de gerar prosperidade para todo mundo que confia na gente. Mas tem, pro final aqui, nós vamos fazer um ping-pong, uma brincadeira aqui, Carol, que é trazer um pouco mais da Carol dia a dia, né? Nós vamos fazer tipo um ping-pong, né? Eu vou te fazer a pergunta, você responde de bate pronto, né? Eu tenho uma dificuldade com isso. Mas vai conseguir, eu tenho certeza disso. Sim, vamos lá. Tá? Sua comida preferida? Hambúrguer. Hambúrguer. Eu Bebida? adoro. Vinho, alcoólica, vinho, gosto bastante. Vodka também adoro. Cor? Verde. Filme? A 5 Passos de Você. Essa eu não conheço, não. É porque fala de gerenciar emoções, saber que você tem a possibilidade de estar com pessoas, e quando você perde essa oportunidade, você vê que só perdeu quando não podia mais. Vou anotar. Eu vou fazer uma música. Nos Seus Olhos, é de Nando Reis. Luz dos Olhos é Nando Reis e Casseller, né? Sim, mas Nos Seus Olhos, é outra. É outra. Então é outra. Essa eu não conheço. Ah, sei qual é. Livro? Dom Casmurro. Dom Casmurro. Eu adoro literatura. Ídolo de música, da música. Nando Reis. Mas como eu gosto também de sertanejo, um atual, Henrique e Juliano é uma dupla que eu adoro. Vamos lá. Ídolo na vida. Minha mãe. Eu idolatro a todo tempo e carrego com ela tudo. Sabia. Se você não fosse advogado, o que você seria? Modelo. Com 1,80 m de passarela. Qual é a frase que te define? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu uso o tempo todo. É de Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe. Maior qualidade? Maior qualidade. Teimosia, eu considero como qualidade. Teimosia ou persistência? É a mesma coisa, ao meu ver. Vamos lá. Teimosia é quando você vai bater na cabeça. Teimoso é Kaique, né? Mas vamos lá. Maior defeito? Não consigo ouvir não. Não consegue ouvir não? Eu faço a cabeça da pessoa até querer. Seu maior medo? Meu maior medo, inclusive, é um desafio, que era perder meus pais. E eu vi que eu consigo enfrentar perdendo a minha mãe. Sua maior mania? Mania, eu vou falar... Eu só consigo dormir passando algum filme, alguma coisa assim, coisa besta. Qual o superpoder que você gostaria de ter? Ser invisível. Ser invisível? Saber o que as pessoas pensam de mim, o que falam. Estar em Que nem uma situações que eu mosca, não poderia estar. Entendi. Saber o que os outros estão dizendo quando você não está ali, né? Perdoa a traição? Sim, em todos os sentidos. Porque eu acredito que são situações, assim como todo mundo, tem situações que você faz, se arrepende, seja em relacionamento, amigos, família. Então, perdoar é você dar a oportunidade dela mostrar diferente.
Qual o melhor sentimento do mundo? Gratidão. Gratidão. Você ter gratidão pela vida, pelas pessoas, pelo que você é de extrema importância. Carol, a sua história é verdadeiramente inspiradora para mim, para todos que nos ouvem, acredito que para nossos colegas, para quem confia na gente. Eu agradeço imensamente mesmo de ter batido esse papo com você. Teve muitas coisas que a gente nunca teve essa oportunidade de conversar no dia a dia, porque às vezes é tanto movimento aqui, que aquela coisa, eu vou bater um papo com você, eu tenho que vir para cá. Muita gente, muitas situações. E isso é interessante. Foi muito agregador para mim. Para mim também. Acredito que para os nossos ouvintes também. Né? Você quer fazer alguma consideração final, alguma coisa? Agradecer a você por todas as oportunidades que eu estou tendo desde então. São valiosas e muito grandiosas. Quando a pessoa pergunta qual é a área que você está mais gratificada, é a profissional. Porque eu tenho certeza que com você e toda a equipe eu terei um futuro assim brilhante e de qualidade. Agradeço as palavras todas. De coração, com certeza. Não é querendo mostrar, meu Deus, trabalho. Não, é o que eu realmente sinto. É muito bom esse trabalhar aqui, muito bom. Eu agradeço. Você poderia não ter falado nada, isso é questão da equipe também, né? E como as pessoas te encontram nas mídias sociais? No meu Instagram é Carol Aguiar. O arrobazinho é Carol Aguiar S, que é de Souza. Mas colocando Carol Aguiar com K, você encontra. Só tem o Insta? Tem Face? Não uso muito Face. Geração mais nova não tem Face, é isso. Gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso podcast, também no YouTube, no nosso canal, ligar o sininho, a gente vai ter mais conteúdo. Mais histórias de outras pessoas. Mais história de outras pessoas também, histórias legais pra gente compartilhar. Ver que é possível dentro da advocacia a gente conseguir chegar em algum lugar diferente, Sim. mesmo estando em qualquer lugar remoto do mundo. E o mais importante, em um lugar diferente. Lugar diferente. Um diferencial. Carol, agradeço muito pela sua presença, por você ter aceito esse convite também. E quem quiser nos seguir nas mídias sociais, é André Besquiza normal, você vai achar o meu pessoal, André Besquiza Advogados. Normal, Besquiza não é. André B-E-S-C-H-I-Z-Z. Você vai encontrar Só tem esse. Só tem outros, que outro é falsificado. Vai encontrar o André Besquiza Advogados em qualquer mídia social, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Google, em todo lugar que você pensar, André Besquiza é o que você precisa. Pense nisso. Um forte abraço e até breve. Tchau, gente. Valeu.